Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traço produzido. No esquema foram utilizados três tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar três traçados distintos. Tá aí, né? Munido dessas informações, o estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com auxílio de um ohmímetro, que é o equipamento que a gente utiliza para medir resistência elétrica, ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Tá aí o esquema que o estudante fez. Na sequência, conectou-se o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e em seguida conectou-os nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB e RBC, qual resultado o estudante obteve? Tá, questãozinha meio chata, não é? Meio assim, aparentemente cabulosa, mas questão padrão de resistência equivalente, certo? Então vamos lá. Entendi, foi nada, macho, que é que para fazer aqui? Simples. O indivíduo fez esse desenhozinho aqui, tá? Cada traçado desse tem uma resistência. Show? E aí eu vou pegar um ohmímetro, aquele equipamentozinho, colocar a ponta, uma das pontas no ponto A e a outra ponta no ponto B. E aí eu vou, o equipamento, o ohmímetro vai obter uma resistência equivalente. A leitura que ele vai mostrar lá no display vai ser a resistência equivalente desses resistores aí, certo? Só que é o lance, qual o lance? É porque quando ele pega do ponto C o ponto B, vai dar uma outra resistência equivalente, tá? Porque o circuito vai mudar. Então eu vou ter uma resistência equivalente quando eu faço a medida colocando as ponteiras do ohmímetro no A e no B, e eu vou obter uma outra medida para a resistência equivalente quando eu coloco os ponteiros do ohmímetro no C e no B, certo? E aí a questão pede a razão, justamente a razão entre a resistência equivalente que eu tenho entre o ponto, quando eu faço a medida, entre A e B, tá? Que ele chamou aqui de RAB, e a resistência equivalente que eu encontro quando faço a medida entre C e B, RBC. Tá pedindo justamente essa razão. Show? Vamos lá. O que é que tá em paralelo? O que é que tá em série? Como é que é o esquema aí? Vamos fazer a abordagem aqui do caminho da corrente, tá certo? O caminho da corrente. A gente vai ver qual vai ser o caminho da corrente aqui e vamos redesenhar esse circuito, tá? Naquele padrão que a gente conhece. Ah, Samuel, tenho que redesenhar? É bom, porque fica claro o circuito que você vai calcular a resistência equivalente, certo? O objetivo é facilitar. Então vamos lá. Corrente elétrica entra aqui no ponto A, ela vai se dividir em três, ó. Um aqui para cima, um aqui no meio
venho aqui para baixo, tá? Então vamos lá, vou desenhar esse circuitozinho. Ponto A, certo? Aí, ó, nesse ponto aqui a corrente se divide em 3. Olha só. Show? Aqui em cima eu vou ter essa resistência aqui de 5 kΩ. Aqui no meio eu vou ter essa resistência de 20 kΩ. E aqui embaixo, veja só, essa corrente encontra um resistor de 10 kΩ, e em seguida ela vai encontrar, ó, passa aqui pelo ponto C. Não precisa desenhar não, mas vou desenhar para ficar bem correspondente, tá? Essa corrente aqui passa pelo ponto C e olha só, encontra uma outra resistência. Resistência de também 10 kΩ. Aí, ó, todas elas vão se reencontrar aqui no ponto B. Ixi. Reencontrando aqui. Ponto B. Show? Então é esse circuito que eu tenho, tá? Quando faço a medida entre A e B. Certo? Foi nada. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho resistores em paralelo. Mas nessa ramificação aqui eu tenho 2 em série. Então vamos redesenhar esse circuito, certo? Ó, vou primeiro tirar a resistência equivalente desses dois aqui que estão em série. Relembrando, em série basta somar. Então 10 mais 10, 20 kΩ. Continua esse daqui do meio. Esse daqui de cima. 5 kΩ. 20 kΩ. Com barulho aí, mas não vou voltar para regravar não, viu? Porque já expliquei demais. Já falei demais. Não vou regravar. Vamos lá. Agora eu tenho apenas 3 resistores, todos eles em paralelo. Olha só que beleza. Aí a gente podia fazer aquele esquema lá do inverso da resistência equivalente, ser igual inverso da primeira resistência mais o inverso da segunda resistência, ia dar perfeito. Só que tem um jeito mais rápido, e velocidade é uma coisa boa no vestibular. Vamos lá. Eu tenho aqui 2 resistores em paralelo do mesmo valor. E a gente sabe que a resistência equivalente de 2 resistores em paralelo do mesmo valor, a gente pega a resistência de um deles e divide pela quantidade de resistores que tem dele. Entendi não, ó. Tenho aqui, ó, 2 resistores de 20 kΩ. Então o que é que eu vou fazer? Seguindo essa equaçãozinha aqui. Isso aqui, ó, só serve para paralelo, tá certo? Paralelos, 2 resistores ou mais, resistores em paralelo
que possuam o mesmo valor, que é o caso aqui, ó. Tenho dois resistores em paralelo que têm o mesmo valor. Que valor é esse? 20 kΩ. Então, ó, 20 kΩ dividido por quantos resistores eu tenho? 2. Então vai dar 10 kΩ. Show? Não precisa nem fazer a conta. Fiz aqui só pra quem não conhece, quem não conhecia, agora saber qual é a relaçãozinha, tá? Agora, galerinha, eu vou ter dois resistores em paralelo, certo? Em paralelo. Aqui o de cima, né? 5 kΩ e o de baixo aqui 10 kΩ. Tenho dois resistores em paralelo. Posso usar aquele produto sobre a soma. Então a resistência equivalente vai ser produto sobre a soma R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Outra dica, tá? Lembrando, isso aqui só funciona para dois resistores em paralelo, tá bom? Só funciona com dois, não vão colocar um R3 aqui não, tá certo? Por favor, não façam isso. Cinco kΩ, não precisa nem colocar esse quilo aqui não, né? 10 kΩ dividido por 5 kΩ mais 10 kΩ. 5 vezes 10 dá 50. E 5 mais 10 dá 15. Dá para simplificar. Vou dividir os dois aqui por 5. Dá 10. E aqui embaixo dá 3. Certo? Então, ó, a resistência equivalente entre os pontos A e B é igual a essa razão aí. 10 por 3. Certo? Vou até cortar aqui esse quilo com esse quilo. Ohms. Show? Mas essa é a primeira parte. Deixa eu só ver se tem essa opção. Tem não foram tão malandros não, certo? Às vezes o cara encontra um primeiro resultado e às vezes a questão já tem aqui entre os itens o primeiro resultado que o indivíduo encontra, o cara vai bem em cima, né? Mas não foi o caso daqui não, certo? Agora a gente vai fazer a resistência equivalente entre C e B, ou B e C, faz. Vamos lá. Mesmo esquema do caminho da corrente. A corrente entra aqui em C, ela vai encontrar esse caminho aqui, tá certo? Que passa por 10 kΩ. E aqui na frente, ela vai se dividir para esse em dois caminhos.
um caminho que é o de 5 km e o outro de 20 km, tá? Esse resistor aqui. E ela se encontra aqui no ponto B. Voltando aqui para o C, eu vou ter esse caminho aqui, passa pelos de 10 kΩ, e aí ele já vai para o ponto B. Redesenhando esse trajeto aqui, vamos lá. Ponto C, a corrente, ó, se divide em 2. Aqui em cima, ó, encontra a resistência de 10 kΩ. Depois ela se divide aqui do ponto A se divide para o caminho da resistência de 5 kΩ e 20 kΩ. Mas elas se juntam novamente, correto? Correto. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ela encontra a resistência de 10 kΩ. Essa daqui. Daí ela segue para o ponto B. Então veja como é diferente do circuito que a gente desenhou para a resistência equivalente entre A e B, certo? Então dependendo dos pontos que eu estou pegando, eu vou enxergar uma resistência equivalente diferente, tá? Porque o circuito vai ser outro, certo? Então vamos lá. O momento de estranheza é fazer esse processo aqui, né? Sair desse desenho e vir para cá. Chegando nesse esquemático aqui, acabou. Faz o que você já sabe, tirar resistência equivalente em paralelo e em série. É isso. Basicamente a questão. Qual o desafio da questão? É sair disso para isso daqui. Esse é o desafio, tá? Esse processo de elaborar um novo esquema. Bom, vamos lá. A gente vai tirar a resistência equivalente desses dois camaradinhos aqui que estão em paralelo, certo? Como são só dois, eu posso usar o produto sobre a soma. Então vamos lá, ó. Resistência equivalente, produto sobre a soma, 20 vezes 5, dividido por 20 mais 5. Vou relembrar, não custa nada. E produto sobre a soma só funciona com dois resistores, certo? 20 vezes 5, 100. 100 o que? 100 kg. 20 mais 5, 25. Certo? Isso aqui vai dar 4 kΩ. Ou seja, eu vou poder trocar esses dois resistores aqui por apenas um de 4 kΩ. Tá? Vou redesenhar de novo esquemático, certo? Ficar bonitinho, ficar didático. C
Dividir em 2. Esse aqui de 10 kΩ. Não é isso? Aí agora, ó, substituir aqueles dois ali por um resistor de 4 kΩ. Aí eu tenho aqui de baixo aquele de 10 kΩ. Obviamente que a resolução aqui está demorando porque eu estou explicando, certo? Estou desenhando aqui, estou direitinho, mas se você estivesse fazendo por você mesmo, o processo seria bem mais rápido, tá? Ponto B. Esses dois aqui estão em série, então posso substituir esses dois aqui por apenas um de 14, 10 mais 4. Redesenhar aqui de novo. Esse aqui de 10. E esse aqui, ó, tá substituindo esses dois aqui. Então, de 14 kΩ. Certo? Ponto B, ponto C. Agora eu tenho dois em paralelo, um de 14 e um de 10. Então qual é a resistência equivalente? Resistência equivalente entre esses dois vai ser de produto sobre a soma, de novo, 14 kΩ vezes 10 kΩ, certo? Vou tirar esse quilo aqui, deixar só o que interessa. Eu coloco lá no final. É 14 mais 10. Também percebo que eu ainda estou deixando as frações, porque é interessante nesse caso, tá? 140 dividido por 24, tá? Eu posso aqui fazer as simplificações. Então, por 140 dá para simplificar, não. Por 3, será que por 3 vai? Deixa eu pensar um pouco aqui. Por 4. 140 por 4, 24 por 4, que vai dar 35. E aqui vai dar 6. Se ela esse com esse, vai dar 35 sobre 6. Tá? Então esse 35 sobre 6 ohms é a resistência equivalente entre B e C. Ou C e B, tanto faz. Tá? Vou colocar do jeito que está lá na questão. B e C. Show? Então o que é que a questão quer saber? Ela quer saber a razão entre RAB e RBC. RAB é 10 sobre 3. E RBC é 35 sobre 6. Faz aquele processo que vocês já sabem. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E
Inverso da segunda. Então, ó, dá para simplificar. Esses dois aqui, ó, vai dar 2 aqui. 2 vezes 10 vai dar 20. 20 por 35. Vou apagar aqui, certo? Já fez mesmo. 20 por 35, eu consigo simplificar por 5. Simplifica aqui por 5. 20 dividido por 5 dá 4. E 35 por 5 dá 7. Então a razão entre RAB e RBC é 4 por 7. Item B de bola. De novo, a resolução ficou um pouco demorada, porque eu fui fazendo aqui e explicando, redesenhando tudo, certo? Mas o que tem de difícil dessa questão, de novo, é justamente passar desse desenho do sorvete para o esquemático do circuito que a gente conhece, que a gente consegue trabalhar bem, tá? E é isso, questãozinha médio, não sei, acho que médio, dificuldade média.